Shalom com muita Hassidu a todos os jovens da nossa comunidade. Shana Tová Umekutá, um ano repleto de doçuras, de brahás, de bênçãos a todos aqueles que nos acompanham aqui no canal e a toda a nossa comunidade espalhada por todo o Brasil. Então vamos começar o nosso segundo dia da noite, segunda noite de Rosh Hashanah. Lembrando que nesta noite nós precisamos estar com os nossos corações, com a nossa alma divina, com a nossa mente focada no julgamento, no pedido de perdão. Dizem os nossos sábios que este é o dia em que o Eterno, bendito seja, criou a Adão e Eva. Então é um momento de festa, porque recebemos de Deus a alma, o nosso intelecto, o nosso poder de livre-arbítrio, de decidir sobre as coisas. Neste dia também, como falamos no vídeo anterior, há várias simbologias que estamos prontos a conectarmos com Deus. Nós sabemos que para essa conexão é necessário trazer o espiritual para o físico e nada mais correto do que usarmos utensílios para isso. Nosso corpo é um utensílio da nossa alma, Deus nos dotou de capacidade mental, de intelecto, que é a nossa alma divina, mas Ele nos deixou um instrumento, que é o nosso corpo. Então, por isso, os nossos sábios entendem que todas as vezes que necessitarmos de uma providência nesse mundo físico, nós precisamos, de alguma forma, nos conectar com Deus através do que nós podemos tocar. Então já fizemos ontem o jantar festivo, muitas comunidades continuam nesse jantar festivo, cheio de elementos que trazem o espiritual para o físico. Um deles, nós podemos citar, que muito nos chama a atenção, é a maçã com mel, que é uma tradição. A maçã nos lembra o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E quando nós a mergulhamos no mel, trazemos a retificação do pecado inicial, A doçura do mel retifica esse pecado original. Então é um pedido a Deus através da maçã. Outro elemento muito importante é o peixe, a cabeça do peixe. Nós nos alimentamos no jantar festivo para informar um pedido a Deus, que possamos ser cabeças e não caudas. Comemos aos poucos o peixe, a cabeça de peixe, para que possamos lembrar de que estamos ali prontos a ser cabeça. Encontramos também em Rosh Hashanah a Halá redonda, que nos indica um ciclo de vida, que não tem início nem fim. A Halá redonda nos dá aquela dimensão da aliança, do propósito doce, adocicada com mel, cheia de frutos, de grãos, e a cada vez que nós nos alimentamos, nós pronunciamos uma brahá. Então hoje vamos focar na meditação das rezas próprias dessa noite e também na meditação dos terrilins. Os terrilins, eles são rezas perfeitas, completas, que fazem acessar a Deus através dos códigos que possuem a quantidade de letras, os significados, o patriarca que escreveu, Então tudo isso nos conecta ao mundo espiritual de forma correta. Iniciaremos agora pela leitura da Torá do segundo dia. Depois desses acontecimentos, Deus submeteu Abraão a um teste e disse-lhe: Abraão, eis-me aqui. E disse: Toma, rogo-te teu filho, teu único a quem amas, a Isaque, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali como oferta de elevação sobre um dos montes que direi. E Abraão madrugou pela manhã, albardou o seu julgamento e tomou os seus 2 moços com ele, e Isaque, seu filho, e partiu lenha para a oferta de elevação. E levou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. No terceiro dia, Abraão levantou os seus olhos e viu o lugar de longe. E Abraão disse a seus moços: Ficai aqui com o jumento, e eu e o moço irei até lá. E nos prostraremos e voltaremos a nós. E Abraão tomou a lenha para a oferta de elevação
e pôs sobre Isaque, seu filho, e tomou em sua mão o fogo e a faca, e andaram ambos juntos. Isaque falou a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E falou: eis-me, meu filho. E disse: eis o fogo e a lenha, e onde está o cordeiro para oferta de elevação? E Abraão disse: Deus proverá para si o cordeiro para oferta de elevação, meu filho. E andaram ambos juntos, e chegaram ao lugar que Deus lhe havia dito. E Abraão edificou ali o altar, pôs a lenha em ordem, amarrou a Isaque, seu filho, e colocou-o no altar sobre a lenha. E Abraão estendeu sua mão, e tomou a faca para imolar seu filho. E um anjo do Eterno chamou-o dos céus e disse: Abraão, Abraão, e disse: eis-me aqui. E disse: não estendas tua mão ao moço, e não lhe faças nada, pois agora sei que tu és temente a Deus, e não negas teu filho, teu único, a mim. E Abraão levantou os seus olhos, e viu, e eis que um cordeiro estava embaraçado numa árvore por seus chifres. E Abraão foi e tomou o cordeiro e o ofereceu em oferta de elevação, em lugar do seu filho. E Abraão chamou o nome daquele lugar, de que o Eterno verá, Adonai Irê, sobre o qual dirão futuramente: neste monte do Eterno Deus, apareceu Deus a seu povo. E um anjo do Eterno chamou a Abraão pela segunda vez dos céus e disse: por mim jurei, disse o Eterno, porquanto fizestes essas coisas e não negastes teu filho, teu único filho, que te abençoarei e multiplicarei tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está à beira do mar. E tua descendência herdará a porta dos seus inimigos. E todas as nações da terra serão abençoadas em tua descendência, porque ouvistes a minha voz. E Abraão voltou com seus moços, e levantaram-se e foram juntos a Bershavá. E Abraão morou em Bershavá. Que história magnífica a história da Aquedá de Isaque, né? E que em Rosh Hashanah nos traz uma mensagem: cumpra o que o Eterno tem a você, independente de qualquer coisa que esteja acontecendo na sua vida. Seja fiel a Deus. Abraão foi fiel a Deus com o seu único filho. Ele ofertou. Ele chegou até o ponto máximo, né, de dar seu filho. Esperou até a última hora, até que o anjo, através da ordem de Deus, avisou a Abraão que não seria preciso aquela oferta. Mesmo porque o Eterno, bendito seja, não aceita sangue humano. O Eterno nosso Deus não se alegra nem no sangue humano, nem na representação deste sangue humano, né? Mas Abraão, ele com certeza sabia disso, mas mesmo assim depositou em Deus a confiança, a fim de entregar o seu filho no altar da Aquedá. Então que possamos em Rosh Hashanah receber esse estudo como uma revelação de Deus, uma luz, para que sejamos firmes, né, na condução da unidade do Eterno em todos os momentos do nosso dia e também em todos os momentos da nossa vida, para que assim o Eterno se alegre em nós. Continuamos, agora vamos começar as rezas próprias desse dia. Então começamos a rezar: Adonai é rei, Adonai foi rei, Adonai será rei para sempre. Adonai é rei, Adonai foi rei, Adonai será rei para sempre. Então todos irão te coroar. Ao Deus que promove o juízo, aquele que analisa os corações no dia do juízo, aquele que revela profundidade no juízo, aquele que se manifesta com retidão no dia do juízo, aquele que gera argumento no juízo, a veterano em fazer bondade no dia do juízo, aquele que se lembra de seu pacto no juízo, ao que se compadece com suas criaturas no dia do juízo, ao que purifica os que buscam sua proteção no juízo, aqueles que sabem os pensamentos no dia do juízo, ao que contém a sua ira no juízo, aqueles que se envolvem com justiça no dia do juízo, aqueles que perdoam as falhas do justo, as falhas no juízo, aquele que é temido e louvado no dia do juízo, ao que perdoa seus pendentes no juízo,
aquele que atende os que por ele clamam no dia do juízo, ao que age com misericórdia no juízo, aquele que enxerga as coisas ocultas no dia do juízo, aquele que resgata seus servos no juízo, ao que se compadece com seu povo no juízo, ao que protege seus amantes no juízo, aquele que apoia seus sinceros no dia do juízo. Então que seja bendito o seu nome para todos sempre. Mais uma reza dando continuidade ao nosso clamor a Deus. Então iremos pronunciar o poder e santidade deste dia, pois ele é temível e assombroso. Nele se erguerá a sua realeza, se estabelecerá seu trono, e nele irá sentar-se de verdade. É verdade que és tu que joga e repreende, que sabe os fatos e testemunha, que registra e assina, que enumera e faz contagem. E tu vais lembrar todas as coisas esquecidas e vais abrir o livro do registro. Ele será limpo por si mesmo, e nele está contida a assinatura de todo homem, e um grande tremor eles se envolverão. Eis que o dia do juízo está aqui, eles dirão, onde o exército do céu será revisado em juízo, pois nem eles são perfeitos diante de ti no julgamento, e todos os que passam pelo mundo passarão diante de ti, como ovelhas que são contadas. Assim como um pastor analisa seu rebanho, ele passa as suas ovelhas e as conta com seu cajado. Assim tu fazes passar, e tu enumeras e conta e revisa a alma de todos os que vivem, e tu vais escrever as tuas sentenças. Amém. Continuamos em estado de meditação com as rezas que são códigos espirituais para acessar um mundo que nós não conseguimos ver. Continuamos a rezar. B. Rosh Hashanah. Está sendo julgado. Quantos passarão e quantos viverão? Quem viverá e quem morrerá? Quem viverá o tempo que lhe foi atribuído? E quem partirá prematuramente? Quem pelas águas e quem pelo fogo? Quem pela espada e quem pelas feras? Quem pela fome e quem pela sede? Quem pelo terremoto e quem pela epidemia? Quem enforcado e quem apedrejado? Quem ficará em seu lugar e quem terá de se mover? Quem terá calma e quem terá susto? Quem terá sossego e quem terá tormento? Quem empobrecerá e quem enriquecerá? Quem será rebaixado e quem será enaltecido? Todos podem recitar juntos agora. E o retorno, a retidão, a oração e a caridade removem o mau decreto. Que tenhamos um ano doce, cheio de esbarrotes para nossas vidas, que os decretos de vida nos acompanhem, que um propósito maior da criação de Deus seja estabelecido nas nossas vidas. Eterno, dai-nos força, dai-nos coragem, dai-nos resistência para prosseguir, que tenhamos um julgamento bom e doce e que tenhamos a oportunidade de continuar a retificar a nossa alma e expiar o nosso corpo. Amém. Continuamos assim as rezas para aliviar e abrandar os pedidos nesse julgamento. Assim como a tua fama, grande é o teu poder, por tu és difícil de ter ira e fácil de apaziguar, pois tu não desejas a morte do perverso, desejas somente que ele retorne ao caminho correto e então ele viverá. Até o dia de sua morte, por ele tu aguardarás. Se ele retornar, logo tu o aceitarás, lhe resgatará. É verdade que tu os criou e tu sabes os seus instintos, pois eles são carne e sangue. O homem tem sua origem no pó da terra e no pó está seu destino. Ele arrisca a própria vida para ganhar o seu pão. Ele é tão frágil como uma argila que se quebra, como uma palha que seca, como uma flor que murcha, como uma sombra que passa, como uma nuvem que se desmancha, como um vento que sopra, como o pó que desaparece e como um sonho que passa voando. Mas tu és o Rei poderoso que vive e existe. Amém. Continuamos em estado de rezas a fim de abrandarmos o nosso julgamento. É nesse dever louvar ao Senhor, de tudo atribuir grandeza ao Criador de toda a existência, pois ele
por ele não nos ter feito como as nações do mundo, nem nos ter causado ser igual às famílias da terra, por ele não ter determinado nossa porção com a deles, nem nosso quinhão como aqueles das muitas multidões, porque eles se prostram a futilidades e a nulidade. Mas nós nos curvamos, nos ajoelhamos e oferecemos louvores diante do Supremo Rei dos Reis, o Santo, bendito seja, que expande os céus e estabelece a terra, cujo assento da glória está nos céus acima e cuja a majestosa moradia encontra-se nas alturas sublimes. Ele é o nosso Deus, não há nenhum outro além dele. Em verdade, ele é o nosso Rei, nada há além dele, como está escrito em sua Torá. Saiba, pois, esse dia e leve ao teu coração que Adonai é Deus nos céus acima e sobre a terra abaixo, não há outro. Continuamos a rezar para abrandar os nossos julgamentos. E, portanto, nós aspiramos a Ti, Adonai nosso Deus, ver em breve o esplendor do Teu poder, para banir idolatria da terra, e os deuses falsos serão totalmente destruídos, para aperfeiçoar o mundo sobre a soberania do Todo-Poderoso. Toda a humanidade invocará o Teu nome, dirigindo a Ti todos os ímpios da terra. Então todos os habitantes do mundo reconhecerão e saberão que diante de Ti deve ajoelhar-se todo joelho, e toda língua deve jurar por Teu nome. Perante Ti, Adonai nosso Deus, ele curvar-se-ão e prostrar-se-ão e darão glória à glória do Teu nome. E todos assumirão sobre si o jugo do Teu reinado, que em breve Tu reines sobre eles, para todo sempre. Pois a realeza é Tua e por toda a eternidade. Tu reinarás gloriosamente, conforme está escrito na Tua Torá. Adonai reinará para sempre, e está dito: Adonai será rei sobre o mundo inteiro. Naquele dia, Adonai será um, e o seu nome um. Então, neste momento, nós vamos iniciar a meditação em Terrilins, algo poderoso que muda as configurações espirituais da nossa vida. Nós sabemos que temos até um grupo de meditação em Terrilins. Quão preciosa é as rezas feitas com os salmos. E neste dia de Rosh Hashanah, não poderíamos deixar de fazê-las, até o número 9, pois precisamos mudar a configuração espiritual. Iniciamos com o Salmo 119. Quem puder, dá uma pausa no vídeo e faça a leitura de todo o Salmo 119. Eu não vou fazer aqui, porque ele é muito extenso, mas você pode pausar esse vídeo e trazer à existência a bênção através da recitação do Salmo 119. Para todas as enfermidades da sua vida, para todas as dificuldades que você esteja passando. Esse é um salmo perfeito para essas ocasiões, que necessitam de completa e total benevolência de Deus. Vamos continuar no Salmo 20. Segundo os nossos sábios, esse é um salmo que nos dá a possibilidade de clamarmos pela benevolência divina quando nos encontramos com dificuldades por um parente ou por uma doença de um amigo. Nós também recitamos esse salmo quando as mulheres vão fazer o parto. É um salmo de luz que ilumina o nosso dia e está presente em Rosh Hashanah. Ao mestre do canto, um salmo de Davi. Que o Eterno te responda no dia da tua tribulação e te traga um refúgio seguro, o nome do Deus de Jacó. Que seu santuário te envie auxílio e que de Sião te traga amparo. Que com prazer aceite todas as tuas oferendas. Conceda o desejo de teu coração e realize teus desígnios. Que nos rejubilemos com a tua vitória e ergamos estandartes em nome do nosso Deus. Atenda ao Eterno a todos os teus anseios. Agora sei que o Eterno trará vitória ao seu ungido. Ele lhe responderá de seu santuário celeste com a força salvadora da sua destra. Alguns confiam em homens, outros em cavalos, outros em carros, mas nós somente no nome do Eterno, nosso Deus. Aqueles caem e sucumbem, mas nós nos erguemos e nos revigoramos. Salva-nos, ó Eterno, responde-nos, ó nosso Rei,
no dia em que te invocarmos. Continuamos com a recitação de Terrilins. E esse salmo é o primeiro salmo de Davi, Salmo 1, que nos traz a benevolência de não deixar matar os nossos sonhos, os nossos desejos. Ele é um salmo também que previne o aborto natural físico, mas também o aborto de novos projetos, de novas ideias, de novos propósitos. Então nós estaremos nos livrando neste momento desse aborto, tanto o aborto de um parto físico, como um aborto em metáfora, né? Em coisas que nós estamos planejando e de alguma forma não venham a existir. Então, Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não segue os conselhos dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores e nem participa da reunião dos insolentes, mas ao contrário se voltará para a Torá do Eterno e dia e noite a estuda. Ele será como árvore plantada junto ao ribeiro, que produz seu fruto na estação apropriada e cujas folhagens nunca secam. Assim também florescerá tudo o que fizer. Quanto aos ímpios, são como o feno que o vento espalha. Nem eles prevalecerão em julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Pois o Eterno favorece o caminho dos justos, enquanto dos ímpios os conduz à sua ruína. Vamos continuar com o Salmo 2, que representa a busca pela cura de uma dor de cabeça, de uma tempestade no mar, de uma doença física. Então esse salmo ele é próprio para nos trazer a benevolência de Deus a algum estado mental que danifique a nossa alma divina. Porque se reuniram povos e em vão murmuravam nações. Os reis da terra se posicionaram com os líderes que secretamente conspiram contra o Eterno e seu ungido, dizendo: rompamos suas amarras e nos livremos de suas cordas. Aquele que habita nos céus apenas irá, o Eterno deles zombará. Ele demonstrará sua ira e com seu furor os aterrorizará. Ele dirá: eu ungi o meu rei sobre Sião, meu santo monte. Proclamarei a quem disse o Eterno: tu é meu filho, hoje te gerei. Pede-me e te darei os povos como herança e os confins da terra como possessão. Como no centro de ferro as esmagará, como a um vaso de barro as estilhaçará. Portanto, o rei da terra, sede prudentes, obedecei, ó governantes da terra. Servi ao Eterno com reverência e regozijai-vos com temor e respeito. Buscai a pureza em vosso comportamento, para que ele não liberte sua ira e vossos caminhos conduzam ao abismo. Por um breve instante de sua cólera, bem-aventurados sejam aqueles que nele confiam. Dando continuidade ao Salmo 3, que é específico para quem está sentindo dores no corpo, dores no ombro, né, que estejam de alguma forma impossibilitados de conduzir de pé a sua vida. Salmo 3. Quando fugia de Absalão seu filho, ó Eterno, tão numerosos são meus adversários, tantos são os que se levantam contra mim, muitos são os que dizem de mim: para ele não há salvação do Eterno. Mas tu, meu Deus, és o meu escudo e me protege. És minha glória, a razão de se manifestar erguida a minha cabeça. Minha voz clamou ao Eterno, e ele em seu santo nome me atendeu. E deitei e adormeci, mas acordei porque o Eterno me assustou. Não temerei a multidão de povos que de todos os lados se juntam contra mim. Levantar-te-ei, salva-me, ó Eterno, meu Deus. Feristes o rosto de todos os meus inimigos e quebrastes os dentes dos pecadores. A salvação provém do Eterno, que sobre teu povo recai a tua bênção. Continuando com o Salmo 4, ao mestre do canto com instrumentos de corda, um salmo de Davi. Responde à minha invocação, ó Deus da minha justiça. Ó tu que me aliviastes da angústia, apiedar-te de mim e ouve minha oração.
Filho dos homens, até quando difamareis minha honra? Amareis a futilidade, buscareis a traição? Sabei que o Eterno descansa para si o devoto, e ouvir-me-á quando eu o invocar. Portanto, tremei e não pequeis. Ponderai em vossos corações, enquanto está em vossos leitos, e suspirai. Ofereceis sacrifícios com honestidade, e confiai no Eterno. Dizem muitos: quem nos mostrará o bem? Que a luz da tua face resplandeça sobre nós, ó Eterno. Alegria pusestes em meu coração, como no tempo de abundância do trigo e do vinho, e contempla de paz a tua jornada. Eu completo a paz, poderei repousar e dormir, porque somente tu, ó Eterno, me manterá em segurança. Continuando o Salmo 5, esse salmo ele é muito importante, porque ele afasta más espíritos, ele afasta influências negativas, ele afasta tudo que todo sentimento ruim que nós venhamos ter e não sabemos de onde ele está vindo. Então vamos meditar com muita fé, com muita emuná nele. Ao mestre do canto, acompanhado por instrumentos de sopro, um salmo de Davi. Dá ouvidos às minhas palavras, ó Eterno, e considera a minha súplica. Atenda a voz do meu clamor, meu Rei e Deus, pois a ti dedico minha prece. Eterno, ouve a voz da oração que a ti dirijo a cada manhã, aguardando tua resposta. Pois tu não é complacente com a maldade, e a perversidade não se pode manter junto a ti. Os ímpios não permanecem sob teu olhar. Tu desprezas os perversos, tu condenas os que praticam traição, e abomina aos sanguinários e aos falsos. Mas eu, por tua imensa misericórdia, entrarei em tua casa, prostrar-me-ei ante o teu sagrado santuário, pleno de reverência e temor. Ó Eterno, guia-me através dos teus caminhos justos, a despeito dos ímpios que me espreitam. Aplana ante mim o teu caminho, pois não há sinceridade em seus lábios e só traição em meu coração. Suas gargantas parecem sepulcros abertos e suas línguas são falsamente aduladoras. Condena-nos, ó Eterno, que tropecem em seus próprios ardis. Rejeita-nos pela multiplicidade de seus crimes, por se terem rebelado contra ti. Alegrar-se-ão, porém, todos que em ti confiam. Exultarão sobre teu amparo os que amam teu santo nome. Pois tu certamente abençoarás o justo, ó Eterno, envolvendo em teu afeto como um escudo. Vamos continuar a meditação dos Tehilins, certos de que estamos recebendo dos céus as bênçãos necessárias a um ano doce, a um ano cheio de benevolência do Eterno. Tehilim 6, Salmo 6, ele é um salmo que chama a providência do Eterno aos nossos olhos, ao que nós podemos enxergar, ao que nós podemos ver, que o Eterno abra esse canal para que possamos estar sempre alerta em tudo que os nossos olhos veem e em tudo que eles também não consigam ver. Então vamos continuar agora a meditação em Tehilins. Ao mestre do campo, acompanhado com música instrumental, um salmo de Davi. Eterno, não me castigues em tua ira, nem me repreendas em teu furor. Apieda-te de mim, ó Eterno, porque faleceu minha força. Cura-me, pois de terror treme meus ossos. Abalada está minha alma, e tu, Eterno, até quando me deixarás abandonado? Retorna, ó Deus, e livra minha alma, salva-me por tua imensa misericórdia, pois não se ergue louvores a ti de entre os mortos. Quem te exaltará? Estou esgotado de tanto gemer, toda a noite transbordo o leito com meu pranto, inunda-se com minhas lágrimas o lugar de meu repouso. Consumido pelas aflições estão meus olhos, envelhecidos por causa dos meus inimigos, que se afastam de mim todos os inimigos, porque o Eterno escutou a voz do meu lamento.
Ouvi minha súplica e aceitará a minha oração. Todos os meus inimigos se verão frustrados e envolvidos por terror, de pronto hão de recusar envergonhados. Amém. Seguimos no Salmo 7. Vamos com força e fé buscar ao Eterno nesse dia de Rosh Hashanah. Que nossos julgamentos sejam abrandados através do poder dos terrilins. Com muita emuná, medite comigo. O Eterno meu Deus, em ti eu busco refúgio. Livra-me de todos os meus perseguidores e salva-me para que o inimigo não despedace minha alma como um leão, que dilacera sua presa sem que ninguém o socorra. Eterno meu Deus, se eu inconscientemente tiver praticado mal, de que me acusam, se há injustiça em meus atos, se eu retribuir com o mal a quem comigo estava em paz, eu que resgatei o perseguidor, então que eu persiga e alcance o inimigo, minha alma, abata a minha vida e espoje no pó a minha honra. Erga-te, Eterno, em tua ira, atua com furor contra meus opressores. Eleva-te em meu favor no juízo que ordenastes, quando se dispuseram a congregação dos povos em tua volta, que te elevas acima dela, pondo nas alturas teu divino trono. O Eterno julgará os povos, resgatar-me-á pelo mérito de minha retidão e integridade. Faz chegar ao fim o mal dos inimigos, se dá firmeza ao justo. Tu prescrutas as emoções e pensamentos de cada um, ó Deus justos. És meu escudo, ó Eterno, que salva os puros de coração. Deus absolve os justos e se irrita todos os dias contra os ímpios. Se não se arrepender o perverso, não afiar sua espada e dispersar-se seu arco a mirar o justo, contra ele mesmo estará preparando armas mortíferas e apontando suas flechas. O perverso concede iniquidade, fecunda a maldade e gera falsidade. Escava um fosso e o aprofunda, mas ele mesmo cairá na armadilha que preparou sobre sua própria cabeça. Recairá a tua iniquidade e sobre seu crânio sua violência. Darei graças ao Eterno por sua justiça e cantarei um louvor ao teu nome, ó Eterno, ó Altíssimo. Ó Eterno, vamos continuar, gente. Nós precisamos ter em mente que terrilins são armas poderosas que temos. Nós estamos invocando o nome do Eterno através de rezas perfeitas e nós cremos que teremos um julgamento doce, um ano maravilhoso, cheio de vitórias, cheio de bondade. O decreto do Eterno nas nossas vidas será de abundância, de fartura e de bons decretos e doces decretos. Vamos continuar com o Terrilim 8. Esse salmo acha graça aos olhos de Deus e os nossos sábios dizem que ele acha graça, nos faz achar graça pelo outro e o outro também achar graça nas nossas vidas, né? Então é um salmo de socialização que nos permite alcançar o inalcançável, os relacionamentos, a socialização. O outro vai encontrar em você a graça e a graça de Deus. Ao mestre do canto, acompanhando com o instrumento um salmo de Davi. Ó Eterno nosso Deus, quão majestoso é o teu nome em tua terra. Tu que estendeste teu esplendor sobre os céus, até do balbuciar das crianças e lactantes crias, força contra teus detratores para destruir inimigos e malévolos. Quando contemplo teus céus, obra dos teus próprios dedos, vejo a lua e as estrelas que criastes, e me pergunto, o que é o ser humano para que dele te lembres? É o filho do homem para que o consideres? E entretanto, pouco menos que os anjos o fizestes, e de glória e esplendor o coroaste. Tu o pusestes como soberano sobre todas as obras da criação, sobre obras das tuas mãos. Tu pusestes a seus pés ovelhas e gados, todos eles, e também os animais do campo, os pássaros do céu, os peixes do oceano,
e tudo que se move sobre o caminho dos mares. Ó eterno nosso Deus, quão majestoso é o teu nome em toda a terra. Amém. Então nós estamos aqui na presença do Eterno, na meditação dos Terrilins em Rosh Hashanah, porque cremos na benevolência do nosso Deus e cremos que o nosso julgamento será doce, será mais doce do que o mel. Então, para encerrar a nossa súplica nesta noite, nesta segunda noite de Rosh Hashanah, meditemos então em Terrilins 9, o Terrilim das crianças. Quando o seu filho estiver em casa chorando, amargurado, e você não sabe como agir ou o que fazer, faça a leitura do Terrilim 9 e toda a sua casa estará em paz, o choro cessará, segundo os nossos sábios. Ao mestre do canto sobre a morte de Labém, um salmo de Davi. Louvar-te-ei, ó Eterno, com todo o meu coração, sobre todas as tuas maravilhas contarei. Alegrar-me-ei e me regozijarei em ti, e cantarei ao teu nome altíssimo ao retroceder meus inimigos. Eles tropeçarão e se perderão ante tua presença, pois tu sustentastes meu direito e minha casa, ao sentar-te no trono, o juiz justo. Destruístes povos malévolos e condenastes os ímpios, seus nomes apagastes para todo sempre. Exterminado foi o ímpio, só ruínas restaram as cidades. Destruístes a toda a sua lembrança, pereceu. Mas o Eterno para sempre está nas alturas, ele prepara seu trono para o juízo. Ele julgará o mundo com retidão, sentenciará os povos com equidade. O Eterno será uma fortaleza para o oprimido, uma fortaleza nos tempos de angústia, e confiarão em ti todos os que conhecem o teu nome, pois tu nunca deixastes os que te procuram, ó Eterno. Cantarei ao Eterno que habita em Sion, difunda entre os povos seus feitos, pois aquele que cobra o sangue derramado dele se lembrou. Ele não se esquece do clamor dos aflitos. Concede-me a tua graça, Eterno. Vê minha aflição causada pelos que me odeiam. Tu que me resgataste dos portais da morte, para que eu possa exaltar os teus louvores nos portões das filhas de Sion, para que eu possa exultar com a tua salvação. Cairão os povos no fosso que fizestes, na rede que estenderam o seu próprio pé, fico preso. O Eterno tornou-se conhecido. Ele executou a sentença através de suas próprias mãos. O perverso foi golpeado. Refleti sobre isso. Os ímpios voltarão ao abismo, assim como todos os povos que do Eterno se distanciam. Pois o necessitado não será eternamente esquecido, nem a esperança dos aflitos se perderá para sempre. Levanta-te, Eterno, para que não prevaleça o malévolo e sejam por ti julgados todos os povos. Impõe-lhes, Eterno, o temor a ti, para que reconheçam todos que são apenas falíveis mortais. Amém. Encerramos aqui a meditação dos Terrilins. Tenha a certeza de que você será abençoado nesse ano que se inicia. Brahás, bênçãos vindas do Eterno te alcançarão. E então encerramos aqui a nossa meditação para a segunda noite de Rosh Hashanah. Que seja breve em nossos dias a vinda de Messias, do Mashiach tão esperado, e que possamos ter um ano maravilhoso e doce, doce como mel. Baruch Hashem.